Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Tiosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossa querida audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge Ramos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aqui no nosso Vai Vendo Brasil. E olha só, Jorge, hoje, dia 31 de maio, é isso mesmo? 31 de maio, porque nós estamos chegando em acabou junho. O mês, agora acabou o mês. Nós estamos em junho, Tiosso. Exatamente, Jorge Ramos. E olha só, um mês repleto de informação, um mês repleto de notícias. A gente toda quarta-feira trazendo para vocês aqui informações quentíssimas e o nosso resumo também semanal para você ficar muito bem informado através das matérias que nós publicamos através do nosso site vaivenobrasil.com.br e também através do nosso Facebook, Vai Vendo Brasil SP News, o nosso portal de notícias, não só aqui da nossa cidade, da nossa região, mas para o Brasil e para o mundo também, não é isso mesmo, Jorge? Exatamente, e que hoje, lamentavelmente, está fazendo alguns reparos no site para melhorar para você. Né? Então, hoje ele está meio confuso, mas o nosso site está firme e forte, aí, o vaivendobrasil.com.br. Siga a gente lá no Instagram, @vaivendobrasilsp. Exatamente. E no Facebook, Vai Vendo Brasil SP News. Aí você vai ficar muito bem informado com as notícias do dia a dia e não só da nossa cidade, como do Brasil e do mundo. E do mundo. Vai Vendo Brasil, esse é o Jorge Ramos, nosso comentarista político, nosso jornalista, que a partir de agora vai dar os pitacos no nosso setor político. Vamos falar um pouquinho de economia. Inclusive, a gente já começa falando sobre economia e sobre alguns pontos aí que até eu gostaria de saber a opinião aqui do Jorge, porque, olha, em 2022, gente, o Pix foi responsável por 12% das transações bancárias. Olha só, Jorge, é um número expressivo. 12% é uma coisa grande, hein, Uma coisa grande que já veio tomando conta do mercado, né? E com a criação do Pix em novembro de 2020, quem se lembra aí, né? Em novembro de 2020, quando veio o Pix, as coisas mudaram e mudou também os comportamentos sociais gerados, né, através da pandemia e do Covid-19 e também os aumentos dessas transações com cartões. Os brasileiros usam cada vez menos o dinheiro em espécie e fazem pagamentos do dia a dia através do Pix. E a avaliação é de um estudo do Banco Central, né, e traz a evolução dos meios digitais para a realização das transações de pagamento no Brasil. Olha, Jorge, eu sei que você, muita gente que nos assiste, tem muita facilidade para poder fazer o Pix, fazer as suas transações, os seus pagamentos. Sim, verdade. Mas tem muita gente, Jorge, que tem muito receio e muito medo. Haja vista que esses aparelhinhos aqui hoje contêm praticamente toda a nossa vida, todas as senhas de banco, essas coisas. alguns cuidados, inclusive, né? Porque se você perder hoje o celular, você não tem mais seu contato, telefone, você não sabe nem o número do seu telefone. Não sabe o número do telefone. Tá tudo lá, você não sabe a sua senha de Instagram, você não sabe sua senha de Facebook, você não sabe sua senha bancária, porque usamos nos aplicativos hoje a própria situação, ou seja, a evolução e a tecnologia nos obrigou a ter a obrigatoriedade de ter um celular. Tudo é um aplicativo. Você não consegue fazer mais nada se não baixar um aplicativo. Até para fazer as compras na Casas Bahia, você precisa fazer um aplicativo, ter um aplicativo das Casas Bahia, porque senão você não consegue. Exatamente. E olha só, daqui a pouco a gente vai fazer uma reclamação aqui da nossa cidade, inclusive. A gente vai trazer aqui também à tona no Vai Ver no Brasil, igual a gente fazia antes lá, sabe? O espaço da população. Sim, só que dessa vez eu mesmo vou reclamar e a gente vai trazer aqui. Vamos lá, Jorge. Em 2019, os saques em dinheiro em caixas eletrônicos e agências somaram 3 trilhões de reais. Em 2020, o total caiu para 2,5 trilhões, para 2.100 já em 2021 e 2022. Isso quer dizer que o Pix aumentou demais. E agora, em 2020, as transações por meio de Pix somam 180 milhões de reais. No ano seguinte, a 9,43 bilhões e em 2022, 24,5. Quer dizer, o negócio está crescendo, o Pix está vindo, só que o governo, né, Jorge, não é nada bobo.
né? E o governo já está em cima disso e cruzando a movimentação de todo mundo. Exato, você chegou num ponto muito interessante. Aliás, hoje é o último dia, até meia-noite, até às 0 horas de hoje, para você fazer sua declaração de imposto de renda. E tem um detalhe, as inovações dessa tecnologia toda, de tudo, hoje você consegue fazer declaração de imposto de renda através do seu celular, através de um aplicativo do seu celular. Você consegue fazer através do portal gov.br, não é? Você consegue fazer no site da Receita Federal e já vem pré-preenchido. Então, aquilo que você... Sabe aquele CPF que você deu lá no mercado para fazer a sua compra, tudo? E aí depois você pagou com o Pix? Esses dados foram cruzados. Aquela aplicação financeira esquecida, esses dados estão todos lá no site da Receita. E caso você, hoje, até não fez sua declaração, faça até a meia-noite de hoje, né? Vai estar lá. E se você omitir, se você não confirmar aquilo, você vai cair na malha fina e vai não somente na malha fina. Você pode ser enquadrado como sonegador de imposto e sonegação de impostos da cadeia. Algumas coisas de corrupção nesse país não dá. Aliás, o Collor acabou de sair a decisão, 8 anos de prisão. 8 anos de prisão. 8 anos de prisão. E engraçado, né? Nós vamos falar do ex-prefeito do Rio de Janeiro, já os outros... do nosso não jogou deputado, no mesmo time, né? No mesmo processo da Lava Jato. Da Lava Jato. Eles ficaram imunes. O Collor vai levar 8 anos de cadeia. Mas de que lado ele está, né? Mas é que na eleição passada ele apoiou o ex-presidente Bolsonaro. Exatamente. É isso aí, Jorge. Vai ver no Brasil. Então, Jorge, o Pix está aí, é muito bom, muito prático, funciona e funciona muito bem, facilitou a vida dos brasileiros, porém, por outro lado, a fiscalização está em cima e vai acabar com o jeitinho. E vão criar CPMF aí do Pix. Sim. Você vai pagar a operação financeira. Hoje o Pix ele é gratuito, você não paga absolutamente nada. Antes você pagava, não é, tio? Você pagava para fazer transferências bancárias e com o advindo do Pix você não paga mais. Você faz a transação financeira na boa. Por enquanto foi servido de um teste para rastrear todos os CPFs, todas as contas, inclusive daqueles bancos de pagamento, aqueles que são bancos virtuais, não é? Aí eles coletaram todos esses dados, agora eles têm toda a informação de movimentação financeira. E a partir de então, esse governo que não consegue segurar os gastos, vai precisar arrecadar. Ao invés de diminuir os gastos, cortando os gastos, ele vai arrecadar mais. E como? Estão já falando da CPMF aí no Pix. Agora, Jorge, vamos falar um pouquinho aqui do nosso quintal, vamos falar aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Hoje a gente vai ficar oscilando em regional e vamos fazer um salseiro aqui hoje no nós estamos sem a organização de nosso site. Exatamente. Mas vamos lá, Jorge. Alguns dias atrás, a cidade de Santa Bárbara do Oeste foi palco de uma grande discussão devido ao aumento exacerbado aí do salário dos vereadores. Jorge, vamos falar um pouquinho aqui do nosso... Houve, então, na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, um reajuste de 3,83% em salários após uma sessão muito tumultuada. Com isso, então, o valor dos salários dos vereadores passou de R$ 8.900 para R$ 9.309, né? Já o presidente da Câmara vai receber R$ 10.000 e de R$ 10.082 passa para R$ 10.468. Essa proposta foi apresentada pela mesa diretora e, em resposta, à repercussão muito negativa do aumento de 72% que tinha sido aprovado anteriormente no dia 9, seguido pelo recuo dos parlamentares. Então, o que aconteceu? Os parlamentares aprovaram 72% numa votação bem rápida, todo mundo quietinho, ficou todo mundo quieto, ninguém falou nada, passou 72%. Quando terminou a sessão, a imprensa divulgou, a população caiu em cima, né? E aí, o que eles fizeram? Jorge? Enfiaram o rabinho no meio das pernas, voltaram atrás, aí ficou mais feio ainda, não é? Porque daí fizeram reunião, tentando justificar. Ficou muito feio e agora estão fazendo o reajuste de 3,83%. Comenta aí, Jorge Ramos. Bom, vamos lá, vamos por partes, como Jack o Estripador. Por partes. Por que partes. Horror, que comparação mais porque Jack o Estripador não cortava as partes. Não, mas vamos falar de uma coisa mais recente.
A coisa mais o da Ioki. Abafa, vai, vamos lá. Continua. Vamos tomar nossa água, Jorge? Toma uma aguinha aí, vamos tomar nossa água platina. Vamos por parte. Que horror, Jorge Ramos. Espera aí, eu vou tomar essa água, pelo amor de Deus. Depois de tomar nossa água da fonte platina, né? Eu prefiro o Jack o Estripador mesmo, ou se não o açougueiro, que o açougueiro não... Vamos fazer igual o açougueiro, vamos por partes. Vamos lá, vamos por partes. Muito bem. O que aconteceu? Os vereadores de Santa Bárbara, há muitos anos sem reajuste, tio. Sim. Há muitos anos sem reajuste, e a lei diz que precisa ter o reajuste, porque depois... Caso os nossos queridos vereadores entrem com uma ação judicial, eles podem receber isso. Inclusive, tivemos uma experiência aqui em Americana no passado. Sim. Cada vereador, 10 vereadores entraram para uma reposição salarial e cada um recebeu a bagatela de R$600 mil. Saiu do nosso bolso. Muita também. Gente não sabe disso. Exatamente, porque foi reajustado. Porque o reajuste é obrigatório, gente. Não adianta a população espernear, falar que não é justo. Tem que ser repassado o reajuste, mas não um aumento de 72%, como tinha sido aprovado. Exatamente. Poderia fazer, sim, esses reajustes, porque eles pegaram todo o acumulado e colocaram de uma só vez. Poderia fazer, nessa legislatura, 30%, na outra, fazer um combinado na outra, mais 30%, até ficar o salário do jeito que tem que ser. Mas eu ainda falo, comento com todo mundo, não é o que eu pago para o vereador, é o que ele me devolve em serviços e realmente em atribuições do trabalho na Câmara Municipal. E a gente vê que existe aí uma preguiça dos vereadores de executarem as suas tarefas de vereador. Não podemos generalizar, alguns vereadores realmente fazem o trabalho de vereador, mas ficam isolados. E o município que tem uma representatividade com os vereadores acaba sendo pouco representado. Né? E aí eles fizeram aí quietinhos tudo e acabaram aí colocando 72% de aumento. Não tiveram aí, agora eu não posso falar algumas palavras, Tiosso, porque agora está complicado. Agora é tudo censurado. Não tiveram aquilo roxo de sustentar isso porque não entregam. Porque se acovardaram, porque não entregam. Houve uma pressão popular, eles simplesmente, numa próxima sessão, quietinho também, revogaram o aumento. Revogaram o aumento, porque houve uma pressão popular, e agora passou o aumento do funcionalismo público, não é? da geral, tanto da prefeitura, da Câmara e tudo, e eles colocaram os 3,89% de aumento. Né? É o famoso vai que cola, né? Vai que cola, mas eles eram obrigados a colocar sim. Pelo menos aí o repasse. Não, esse 3,80 é o repasse. Mas o que aconteceu? O que eu vejo aí é uma covardia muito grande anterior, porque não sustentou. Porque, de repente, a população fez pressão porque talvez não entregue. Talvez você não entregue a sua função. Então, por isso, essa pressão. E aí, alguns vereadores com discurso, eu diria que nem populista, um discurso infantil, alguns vereadores de Santa Bárbara com discurso infantil, de parquinho de diversão, brincando de ser vereador, não é? Olha, não, vamos ter que passar por uma audiência pública para ver se aprova. Olha, se você fizer uma audiência pública para aumento de salário de vereador, é a mesma coisa que não dá o aumento. Não tem, a população não dá, porque vocês entregam pouco. Então, vocês deveriam ter, se entregasse o que tem que entregar, poderia ter, sim, essa autonomia e essa liberdade de falar, estou aumentando, pronto e ponto. Estou aumentando porque eu tenho a justificativa para isso. Não só legalmente, que a lei exige que seja feita a equiparação salarial, colocando aí a inflação, algumas coisas assim, mas é aquilo. Como eles não têm essa capacidade de mostrar para o que estão, não são todos, volto aqui a repetir, não são todos, acabam se acovardando e recuaram. Então foi o que aconteceu, Tiosso, ao meu ver, uma covardia muito grande,
por falta de postura e porque estão devendo. Então, quando a consciência cobra, você recua. Vai vendo, Brasil. Vai vendo. Jorge Ramos, agora, já que a gente está falando de Santa Bárbara do Oeste, vamos falar aí do ex-prefeito da cidade de Santa Bárbara do Oeste, que é o Denis Andia, que hoje ele é o atual secretário nacional de mobilidade urbana dos ministérios das cidades. Ele esteve presente num evento, né, num fórum de mobilidade ANP Trilhos, para impulsionar aí o transporte de passageiros sobre trilhos no país. O Denis vem fazendo um trabalho muito legal, né, Jorge, na mobilidade urbana aqui do nosso país. E agora ele, como secretário, ele tem um poder muito grande e o Denis é um cara muito articulado, né? Sim, a gente sabe que o Denis ele consegue circular muito bem. Inclusive, lá em Brasília, ele como prefeito aqui, ele já circulava muito bem, conseguiu muita verba para a cidade. Quem é da cidade de Santa Bárbara do Oeste, de Americana, sabe exatamente do que a gente está falando, o up que deu a cidade de Santa Bárbara do Oeste depois da gestão Denis Andia, não é mesmo, Jorge? Com certeza, tio. Se vale lembrar que ele é secretário de Mobilidade Urbana da Federação. Da Federação. Tá? É do governo federal. Então, ou seja, não é somente em Santa Bárbara, não é somente em Campinas, não é somente em São Paulo, não é somente em Fortaleza, é em todo o Brasil. Então, ele tem viajado muito, o Denis tem viajado muito, e ele tem sido uma grata surpresa, tem surpreendido, até porque a gente sabe que a experiência dele era somente do executivo, como prefeito de Santa Bárbara do Oeste, mas parece que ele nasceu para isso. Parece que ele nasceu. E, ô Jorge, nós tivemos o prazer já de entrevistar o Denis algumas vezes, inclusive quando ele era prefeito, depois quando ele era candidato a deputado federal. Inclusive esteve aqui no nosso estúdio. Sim, uma votação expressiva. Uma votação expressiva. Mas ficou o primeiro suplente como deputado federal. E acabou assumindo a secretaria. Foi feito um convite a ele, né? E ele acabou assumindo, aí junto ele é o primeiro homem do ministro. Então ele é o secretário de Mobilidade Urbana do Brasil. E fez agora, inclusive ele teve aí como é que chama? Deixa eu ver aqui. O Fórum de Mobilidade sobre Trilhos, impulsionado no Amptrilhos. Amptrilhos, né? Que é uma associação nacional de trilha, alguma coisa assim, né? De trens. Sobre né? trilhos. Sobre exatamente. Trilhos. E ele esteve lá representando, inclusive o ministro, teve mais um ministro com ele, ele esteve lá representando e, assim, destacou a importância, né? O ministro das cidades, o Jader Filho, ele esteve participando da cerimônia também. Que era o Jader Barbalho pai, Jader Barbalho filho, os Barbalho também. Mas isso é uma outra coisa. Enfim, tem sido uma grata surpresa e tem, inclusive, citou, viu, tio? Citou aqui que nós temos aqui um projeto do nosso governador, inclusive, de fazer aquele... Há mais de 15 anos você escuta falar, né, de chegar o trem aqui de Americana a Campinas, né? Santa Bárbara, Americana, Campinas, Campinas, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Intercidades. Inclusive, foi citado isso lá e parece que vai sair porque... a coisa tá boa. A discussão, né, Jorge, foi assim, bem ampla, né? E de uma forma conjunta, envolvendo aí, eles tentam envolver, né, a União, os estados e os municípios e também entidades e sociedades. Então, eles destacaram, né, a importância do pacto federativo e do diálogo transparente para poder beneficiar mais as pessoas e beneficiar com eficiência. E, inclusive, foi isso que o Denis falou aqui para a gente. Exatamente, quando ele for candidato, é exatamente isso que ele beneficiar com eficiência, esse sempre foi o lema dele, e esse é o foco, é o que ele está levando isso para o Ministério e tentando trazer essa mobilidade sobre os trilhos de passageiro que seja isso já é uma realidade, inclusive, fora do país. Né? Sim, Só o Brasil ainda que usa muito transporte via rodovia, com óleo diesel, transporte com caminhão, e o transporte fica muito caro, né? É um transporte caro. E fora do país já se usa a mobilidade, não só a mobilidade urbana, mas como transporte de cargas, já se usa muito os trilhos. E aqui nós usávamos muito no passado e parece que ficou coisa do passado. Agora estão ressuscitando porque é muito mais barato. Um trem de cargas leva quantos caminhões? Em torno de, se não me engano, em torno de 120 caminhões, 120 carretas em um só trem. Então, polui menos, muito mais barato, não congestiona a estrada,
as estradas, as rodovias, né? Fica um transporte mais barato e com menos acidentes. Sim, e leva mais pessoas também, né, Jorge? Exatamente. Muita gente e a velocidade é muito maior. Dos trilhos e dos trens para transporte de pessoas, também, além de ser muito mais rápido, muito mais seguro, leva muito mais, são 120 vagões, então são 120 ônibus enfileirados, puxando por uma só máquina. Tá certo. Então tá aí o Denis Andia, ex-prefeito da cidade de Santa Bárbara, dando exemplo aí de um bom trabalho, e com certeza vai ser um trabalho que nós, daqui da nossa região, vamos sentir. Só fazendo um paralelo, né? Você vê, quando a pessoa faz um bom trabalho, não tem medo de exigir um salário. Não, exatamente. Né? Ela entrega. Ela entrega. Vai vendo então, Brasil. Vamos lá, Jorge. Agora o governo do estado de São Paulo, por meio da Procuradoria-Geral da União do Estado, né, anunciou que a partir do dia 29 de maio é possível parcelar em 10 vezes todas as dívidas do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que é o IPVA. Então, as pessoas que estão inscritas na dívida ativa, né, essas medidas abrangem os débitos, viu, Jorge, pendente de 2022 e dos anos anteriores. Então, quem está devendo IPVA, a partir de agora, vai ter essa possibilidade de fazer o parcelamento em 10 vezes para poder tirar o nome da dívida ativa. Muita gente acaba tendo bens bloqueados, a vida parada, porque é dívida ativa. A dívida ativa bloqueia tudo. É diferente do SPC e Serasa, né, Jorge? É bem diferente. Se bem que agora o SPC e Serasa, os juízes já têm essa autonomia para tomar o seu passaporte, a sua CNH. Então, te impossibilitando, inclusive, de trabalhar. Então, daqui para frente, as coisas não estão tão simples. E é uma ação muito interessante, já devia ter sido tomada há muito tempo, Tios, porque isso é aquilo. Além da arrecadação para o município, você arruma a vida das pessoas. Sim. Porque, às vezes, a pessoa não consegue pagar, ela quer licenciar o carro dela, e o carrinho dela, às vezes, é o carro de trabalho. E ela não consegue licenciar, corre o risco, inclusive, de perder, de ser mais uma multa, tudo, o carro guinchado, porque ela não consegue colocar em dia. E o custo de vida subiu muito, né, Jorge? Exatamente. Então, o Tarcísio, aí, informação do nosso governador aí, muito bem-vinda. E aquilo, eu vi alguns órgãos de imprensa, da grande imprensa, entre aspas, aquelas, né, dizendo que o IPVA pode ser passado 10 vezes. Não é isso. Vocês fiquem atentos. Não é o IPVA normal, é o IPVA que está atrasado. São os débitos de IPVA atrasados, de 22 para trás. Tá? Que você pode parcelar até em 10 vezes para regularizar e até mesmo pedir o licenciamento do seu veículo para você trabalhar tranquilo. Agora, Jorge, a expectativa é que neste ano sejam realizados cerca de 50 mil acordos de parcelamento para o débito de IPVA escrito na dívida ativa. Os parcelamentos do IPVA estão disponíveis para qualquer cidadão, mesmo que não seja o titular do veículo. Para consultar os débitos, é necessário acessar o site PGE/SP e inserir o número do seu Renavan do veículo. Em seguida, o contribuinte poderá liquidar ou parcelar os débitos por meio do portal da dívida ativa. No site basta você clicar em consultar débitos para poder visualizar ali as dívidas, vai aparecer e aí você vai na opção de parcelamento, tá certo, gente? Então, para você que tem dívida ativa com IPVA, agora pode ser a oportunidade de colocar a casa em ordem e se ver livre de um problemão aí que pode te perseguir por muito tempo, viu? Então tá dada a notícia, a fonte aí do governo do estado de São Paulo. Então, para você, fica a dica, agora é a hora de você colocar a sua vida em ordem. Agora, Jorge Ramos, vamos falar um pouquinho sobre a denúncia contra o Moro por calúnia contra o Gilmar Mendes? Jorge Ramos, isso está envolvendo aí até um vídeo exibido nas redes sociais, né? Depois eu quero que você fale para a gente, Jorge, porque foi um vídeo divulgado no mês passado aí nas redes sociais em que o Moro aparece em uma conversa com uma pessoa que não é identificada. Durante um diálogo, ele fala que
que não é isso, né? É a fiança. Eu não me lembro, não me recordo vamos direto. lá. Mas Vai parece dar que o habeas notícia que eu te corpus falo. do Gilmar Mendes é um negócio assim, né? Explica aí pra gente, traz pra gente. Muito bem, esse vídeo está circulando aí É o que ele estava tomando garapa? Ele estava numa festa junina. Festa junina. Uma festa junina. E festa junina tem aquela quadrilha, a dança da quadrilha, né? O pessoal dança quadrilha, tudo, aquele negócio todo. E alguém estavam filmando, e alguém filmou tudo, e aí surgiu nesse negócio de quadrilha, né? Ele falou, tá vendo do habeas corpus do Gilmar. Sim, sim. Aquele negócio foi uma brincadeira. O Sérgio Moro, ele não sabe brincar. Já viu o Sérgio Moro? Não, eu imagino já não é a primeira vez, né? Eu imagino o Sérgio Moro contando uma piada. Deve ser algo assim, hilário, só de ver. Ele não sabe... a brincadeira dele talvez foi incompreendida, mas é comum essas brincadeiras de festa junina tem quadrilha. E ele só quis fazer um trocadilho, e daí... Mas não pode? Não pode? Não pode, tio. Você não pode brincar. Mais nada. Não, você pode brincar aqui com algumas pessoas. Algumas pessoas você pode brincar, você pode xingar, você pode chamar de genocida, você pode chamar de fascista. Algumas pessoas nesse país... Mas se o cara fizer uma brincadeira... mas com algumas pessoas, aquelas pessoas que vestem vermelho, essas você não pode fazer brincadeira nenhuma, porque aí você passa a ser um criminoso. E é um pretexto, inclusive isso é um pretexto, para começar o processo de caçar o mandato do senador Sérgio Moro. Que é o que estão tentando fazer. É só a pontinha. Só para isso. É a ponta do... É a pontinha. Igual fizeram com o Deltan. Exatamente. Exatamente. Vai vendo, Brasil. Olha só. E, Jorge, você já falou, você já alertou. O próximo é o Moro. Sim, já há algum tempo. Já estão caçando, já estão procurando. E eu tenho um próximo, tem outro na lista. Quem? Outro senador. Outro senador? Do Espírito Santo. Ah, é? Eu não vou falar o nome dele ainda, mas é do Espírito Santo. E Bolsonaro, vai junto também? Estão tentando. Olha, estão tentando. Você parece que agora deixaram ele quieto. Que era assim, tio, foi um grande tiro no pé, né? Sim. E é porque a intenção daquele negócio de cartão de vacina, chegar a Polícia Federal para prender as coisas, tudo na casa dele, nada mais é do que para pegar o celular dele. Sim, sim. Era só para isso. Aquilo só criaram uma cortina de fumaça, era só para pegar o celular dele para ver se tinha alguma coisa para poder... Não acharam nada. Nem senha o celular dele tinha, porque ele trocava o celular de 3 em 3 meses, até por segurança, por ser o presidente. Sim. Não é? E não tinha nem senha. E aí aquilo, não acharam nada e ficaram quietinho, tudo aquele negócio. Mas logo vão arrumar alguma coisa. Recentemente ele foi condenado, inclusive. Ele foi condenado porque ele fez ofensas verbais a jornalistas. Para você ver. Aí hoje nós vamos falar das jornalistas daqui a pouco, né? Nós tivemos nesse governo ofensa física, porrada numa jornalista mulher, que tanto eles defendem a pauta. Mulher! Jornalista, mulher! Tomou porrada física em defesa desse cara que vai falar daqui a pouquinho aí. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Olha só, Jorge, eu acho que não preciso nem entrar muito em detalhe, todo mundo acompanhou ontem aí, antes de ontem, a visita de Maduro aqui no Brasil, né? E a reunião que ocorreu junto com o Lula. E ontem à tarde, o presidente novamente deu entrevista coletiva após reuniões de líderes dos países sul-americanos em Brasília. E as declarações de Lula sobre a Venezuela tiveram discordância de presidentes, por exemplo, como do Uruguai e do Chile, sim, né? Sim. Vieram à tona e falaram que, como assim, o Lula tá distorcendo, tá criando uma narrativa que não existe, porque são países que são vizinhos e acompanham diariamente o que está acontecendo na Venezuela nesse momento. E o Lula vem pregando algo, querendo botar na cabeça das pessoas e subestimando até mesmo o poder de capacidade intelectual e até mesmo das pessoas que já estão pesquisando, já estão trabalhando em cima, né, de todo esse processo histórico que a Venezuela vem sofrendo desde que está aí nas mãos da direção de Maduro, né, Jorge? E ontem rolou até mesmo algum problema com a imprensa, que você vai comentar. Problema não, foi porrada física. Porrada física, no momento que a imprensa foi atrás de Maduro, nos corredores, segurança não permitiu que chegasse perto. Do GSI, é bom lembrar. Do GSI.
que é a segurança do presidente da República, tá? E essa segurança é em grande defesa e proteção da imagem de Maduro, né? Deu uma porrada muito grande numa jornalista, mulher, inclusive, e eu sei que de ontem para hoje... Agora eu quero ver como é que vai ficar o sindicato de jornalistas que processou o ex-presidente por ofensas verbais a jornalistas, como é que vai fazer agora? Porque o sindicato de jornalista é vermelhinho. Sim. Né? É militante. É militante, como 90% de toda os jornalistas e a mídia são militantes cleptocratas. Sim. Do nazi-comuno Petralha. E segundo o Lula, a Venezuela é alvo de narrativas em referência às afirmações de que o país é uma ditadura, que lá não é ditadura. Isso tudo é narrativa construída, viu, Jorge? Ah, não é ditadura. Não. Esse homem Esse sim é um genocida. Esse Maduro é um genocida. Narcotraficante. Genocida. Haja visto que os Estados Unidos têm que estar querendo a cadeia dele. Né? Que ele não foi preso aqui no Brasil porque foi embora. Sim. Porque senão seria preso aqui no Brasil. Né? E é um absurdo o que vem, esse homem tratado como, recebido como, com honras, com pompas e honras de chefe de Estado. Sim. É um absurdo o que esse presidente Lula está fazendo. Está mostrando exatamente quem ele é, mas isso é um velho sonho dele. O sonho de ser, sabe quem? Ele não tinha inveja. Ele quer ser um líder da esquerda na América do Sul. Fidel Castro. É o T dele. É o Fidel Castro, para ele ser o líder. E aí ele me traz esse narcotraficante, né, que tem tantos, são mais de 120 milhões de venezuelanos morrendo de fome. Lá sim o número é 120 milhões. Fora os que vieram, que fugiram de lá. Os presos políticos, a própria imprensa. Lá sim existe um regime totalitário de esquerda e esse homem é recebido aqui como chefe, com honras de chefe de Estado. Agora, esse episódio da agressão à jornalista, mulher, tá? Eu gosto de falar mulher porque eles adoram essa pautinha, né? Sim. Que a mulher, ele sempre defende. E eu não vi nem a ministra, nem ninguém, nenhuma deputada, nenhuma senadora, nenhuma ministra do governo, nem a Janja da Janjatur, nem a Janja fazer qualquer manifestação, né, em solidariedade a essa mulher que estava trabalhando. Ela não estava ali brincando, ela fica aqueles repórteres ficam ali, 10 a 12 horas por dia para pegar uma matéria, para mandar para os seus veículos de comunicação. Então, essa mulher que estava trabalhando levou uma porrada física de um segurança do GSI. Isso mostra exatamente o líder. Quem é o líder? O líder tem organização para receber, já que o Maduro, esse genocida, traficante, estava ali, tá? Que fosse um chefe de Estado, é assim que você recebe, essa é a organização da segurança, é assim que se recebe, aquela muvuca, daquele jeito. E o pessoal reclama do cercadinho do Bolsonaro. Sim. E voltando aqui, eu quero ver o que vai fazer o sindicato dos jornalistas em relação a isso. Não adianta essa notinha que eles colocaram na imprensa, uma notinha, né, solidarizando com a repórter, isso é conversa mole. Assim como fez a Secretaria de Comunicação do governo, né, dizendo que isso não vai acontecer mais, pedindo desculpas, isso não vai acontecer mais. Não tinha que acontecer nunca. Não tinha que acontecer nunca, mas é aquilo, né? Precisava ali proteger o narcotraficante, o ídolo. E eu achava que o ídolo do Lula era Fidel Castro. Hoje eu vejo que é o Maduro. O Lula é doido para ser, né, igual a ele. Não é possível. E aí, ainda quer incluir a Venezuela lá no BRICS, a Argentina no BRICS. Mas hoje já veio a resposta, viu? Não é bem assim não, viu? Não é bem assim, não. Não é, né, Não é bem assim. Não é porque você tem a Dilma lá que o BRICS é seu. Não, tem a China, tem outros países ali. A Arábia Saudita, que tem grana para jogar fora, não consegue entrar, não está conseguindo entrar. Você acha que você vai colocar o Maduro no BRICS? Ou a Argentina no BRICS, que deve milhões para o Brasil, inclusive, de dinheiro que a gente não vai receber nunca? Aliás, o Maduro não deve... Sabe quanto a Venezuela deve para o Brasil?
Tem noção? Não faço ideia. Não? 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Quanto dá isso em real? É muito dinheiro, Jorge. É muito 50 bilhões de reais. Vai para ser uma continha. 50 uma bilhões. continha. Bilhões. BI. Bilhões. É o que deve. Nós vamos receber? Nunca. E agora eles querem criar uma moeda única? Por que querem criar uma moeda única? Tem um objetivo. Para valorizar o dinheiro da Venezuela, para valorizar o dinheiro da Argentina, né? E nos pagar. Aí, tá vendo? Eles estão pagando. Eles estão pagando com o nosso dinheiro. Com o próprio dinheiro. Com o nosso dinheiro. Gente, o Congresso tem que fazer alguma coisa. O Senado tem que fazer alguma coisa. O Supremo Tribunal Federal tem que fazer alguma coisa. Segurar esse louco desse presidente da República que vocês elegeram. Não vocês todos, mas metade da população elegeu. Esse homem vai levar a gente ao caos, vai levar a gente à miséria, à desgraça da Venezuela ou da Argentina. Se não frear. Se não frear esse homem, se ninguém segurar ele, acho que nem a Janja consegue. Porque a Janja, ela fica toda feliz, ela fica alegre, né? E ela se veste mal pra caramba. Olha, qualquer senhora que trabalha aí como doméstica se veste melhor do que a Janja. Ela se veste, gasta milhões para se vestir mal. Sério, Janja? A Janja turma. Ei, Janja, vamos falar para você. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. É revoltante, essa história ainda não tem fim, viu? Vamos aguardar cenas do próximo capítulo, que provavelmente vai vir mais notícias aí, a gente vai ficar mais vezes de boca aberta, viu, Jorge? Mas a gente não pode só ficar de boca aberta e deixar por isso mesmo. A gente tem que ter alguma coisa, algum freio. Não é possível que essa coleguinha aqui, né? O Supremo Tribunal, já que o Congresso não apita nenhuma, o Supremo Tribunal tem que apitar, já que o Supremo Tribunal é o que manda, é o que faz, acontece nesse país, tem que frear esse homem. Não dá para deixar. Isso porque eles são defensores da democracia. A democracia da ditadura brava. Então o Lula, se ele tem inveja de alguém, eu pensei que era do Fidel Castro, que o Fidel era considerado o líder aqui da esquerdalha. Agora você sabe que é do Maduro. Agora eu sei que é do Maduro, ele quer, acho que é algo mais que o Maduro. Vai vendo. Vamos lá, Jorge Ramos. Olha só, gente, nosso Vai Vendo Brasil está caminhando hoje, tem mais algumas notícias aqui interessantes, e essa aqui eu acho bem interessante, viu, Jorge? Porque as prefeituras vão receber aí repasses extras agora no mês de julho, setembro e dezembro. Então vamos lá para a matéria. Especialistas em orçamento dizem que o recurso representa uma oportunidade para os gestores municipais se programarem diante de gastos extras que municípios podem ter durante o segundo semestre do ano. Levantamento da Confederação Nacional de Municípios prevê que as prefeituras brasileiras vão receber repasses adicionais de 1% do Fundo de Participação dos Municípios nos próximos meses de julho, setembro e dezembro. Os recursos são conquistas permanentes do movimento municipalista encabeçado pela entidade e fundamentais para minimizar as adversidades enfrentadas pelos gestores. Isso porque, gente, qualquer município tem dinheiro no começo do ano. Exatamente. A gente já está entrando no segundo semestre, a gente consegue perceber não só os municípios, mas o comércio em geral, tendo uma queda gradual, as pessoas ficando cada vez mais sem dinheiro, e esse dinheiro vai ajudar a injetar na economia no município, para os municípios não ficarem com a corda no pescoço e acabar enrolando tudo. Não é isso mesmo, Jorge? Exatamente. É aquilo, né, Tiosso? Os municípios recebem repasses de IPI, sim, né? É onde vem esse dinheiro aí. ICM é do governo do Estado, ICMS do governo do Estado e o IPVA do governo do Estado. Esse recurso é um recurso federal, tá? Que é sobre o IPI, COFINS e IPI. Né? Então é uma força, é um fôlego, porque os municípios, alguns municípios como... O IPI, gente, são impostos de produtos industrializados. Tá? Exato. Obrigado, tio. Que são cobrados nos últimos 12 meses. Exatamente. Muito obrigado. Ele é gentil, ele corta meu raciocínio, ele é fantástico. Continua, Jorge Ramos. Vamos lá. Isso é muito bem-vindo, porque alguns municípios ele tem receita, tio. Alguns municípios, como, por exemplo, aqui Americana, Santa Bárbara, Campinas,
tem uma receita, porque tem indústrias, tem Paulínia. comércio, Paulínia, tem indústria, tem comércio, existe moradores, é totalmente urbanizado, praticamente aí quase essas cidades que eu falei são quase totalmente urbanizadas e tudo, então elas têm uma arrecadação, então elas conseguem se sustentar, né? Desde que o prefeito faça uma boa gestão, elas conseguem sustentar, mas existem a maioria dos quase 4 mil municípios, Tioso, são 4.400 e caralé, mas eu diria para você que 4 mil não tem. 4 mil depende diretamente desse dinheiro. Sim. É o que dá, inclusive, a sustentabilidade daquelas pessoas ali naquele município. Não é porque isso é aquilo. O prefeito ele precisa dar saúde, educação, ele precisa dar infraestrutura, ele precisa dar saneamento básico, ele precisa dar saúde, educação, mas não dá, segurança, né? A gente sabe. Só segurança. que, Jorge, você viu, né, que segundo os especialistas e o gestor disso tudo, esse dinheiro é para tentar garantir com que se pague o 13º dos funcionários públicos. Exatamente. Então a gente sabe que... a gente tem um medinho de falar de funcionário público. A gente, que eu falo, é quase que 98% de todos os políticos e de algumas pessoas da imprensa tem um medinho de falar. Mas, olha, comparado à iniciativa privada, chega a ser ofensivo. Ofensivo, porque eles são sempre garantidos, né? Com salários o dobro ou um pouquinho mais da iniciativa privada. Reclamam que ganham pouco, alguns que realmente ganham pouco, sim. Não é? Mas é aquilo, os benefícios acabam deixando o salário gordinho. Se você comparar com a iniciativa privada, funcionário público, quem ganha pouco ganha o dobro. Sim. Não é? E eles reclamam de tudo, e aqueles estão sempre garantidos. E é um medinho que todo mundo tem de falar do funcionalismo público, porque os funcionários públicos eles também são rebeldes, se rebelam. Eles também se rebelam. Não é? Porque eles se acham o subnitrato de pó de merda do mundo. É verdade. O funcionalismo público se acha. E ele acha que tá ali sem ele a coisa para. Se eu colocar um exemplo, 10 pessoas para fazer o trabalho de 50 funcionários públicos, vai muito além. Pessoas da iniciativa privada. Vai muito além. Porque fazem, sim, a maioria, uns acordam inspirados como se aquilo fosse a vida deles. Tem aquilo como um sacerdócio. Mas a grande maioria é corpo mole. Eu não posso fazer isso, que é desvio de função. Então, realmente é muito caro para o Estado. Quando eu digo Estado, eu estou falando o Estado geral, a nação, o funcionalismo público. Está na hora, sim, da gente começar a rever essa coisa, esse protecionismo do funcionalismo público. Porque uma classe tem proteção e a outra que rala pra caramba não tem proteção nenhuma e é o que menos ganha. Então, está na hora, sim, chegou o momento da gente parar de sustentar isso. Senhor, mas as autoridades, os prefeitos, os deputados, os vereadores cagam de medo do funcionalismo público. Mas cagam, tem diarreia de medo do funcionalismo público. Então, está na hora de parar com esse medinho e começar a equalizar, porque nós estamos no século XXI. Nós avançamos muito em tecnologia. Hoje não se faz mais negócio como se fazia antigamente. Sim. E nós vamos continuar carimbando. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Agora, Jorge, já que a gente está falando de funcionário público, de município, né? Vamos continuar aqui, então, ainda falando da cidade Americana, que acabou recebendo doações de móveis e eletrônicos da Receita Federal para a Guarda Municipal da cidade. Então, veja bem, gente, olha só, a Guarda Municipal da cidade Americana recebeu uma importante doação do escritório da Receita Federal de Piracicaba na última sexta-feira, dia 26. A corporação recebeu a entrega de móveis e equipamentos eletrônicos que serão utilizados para melhorar as instalações e recursos disponíveis da Guarda. A doação inclui uma variedade de itens como 20 mesas de formato L, 10 cadeiras giratórias, é um monte de coisa, viu, Jorge? Sim, da Receita 34 Federal. Tablets e também câmeras fotográficas. Esses recursos serão incorporados ao patrimônio da Guarda Municipal, substituindo os móveis e equipamentos antigos. É uma iniciativa da Receita Federal de Piracicaba que decorre de uma readequação no atendimento com parte de expediente sendo realizado aí em home office.
Muitos funcionários da Receita Federal pararam de trabalhar dentro da sede e estão fazendo o trabalho em home office. O trabalho administrativo, burocrático. E alguns que estavam em home office voltou de novo para o escritório. Então começou a sobrar vários tablets, móveis, cadeiras. Isso tudo agora está sendo doado aí, que é um trabalho bem legal. Achei bem interessante isso. A Guarda Municipal, quem conhece, lá sabe que os móveis lá tá tudo bem sucateado, bem antigo. Né? Esses móveis de dentro dos órgãos municipais acabam ficando um pouco para trás, né, Jorge? Exatamente. É muito bem-vindo. É muito bem-vindo e com certeza... Sim. É uma forma nova, tá vendo? Tudo se atualiza, é uma forma nova. Porque antes, quem fazia, Tioso? Quando o mobiliário de uma repartição era fechada ou era trocado, o que fazia? Colocava-se tudo num arquivo, não é? O patrimônio, colocava abaixo para não colocar tudo no arquivo e não podia vender, não podia doar, não podia fazer nada. Aquilo ficava, não precisava para nada, só para acumular rato, barata e poeira. Sim. Não é? Então, essa é uma iniciativa que não serve mais para a Receita Federal, agora vai servir aqui para a Guarda Municipal, é muito bem-vindo. Tudo está evoluindo, só falta evoluir algumas coisinhas do setor público. Ô Jorge, falando em evoluir algumas coisinhas do setor público, a gente que acaba circulando no meio da política e conversa com um e com o outro, né? A gente acaba entendendo algumas coisas que às vezes passa desapercebido para a população em si. Mas veja bem, recentemente, essa semana aí, há 4 dias atrás, né, o prefeito da cidade americana discutiu um convênio de recapeamento com o governador, né, de São Paulo, o Tarcísio. Só que nessa reunião para discutir, ele levou nada contra, tá, gente? Ele levou uma coisa outra coisa. Beto Lar também é gente boa, não tem nada a ver. Né? Eu já tive problema com eles lá no passado, mas era de desentendimento, não tem nada a ver. Uma coisa com outra, não me entendam mal. Mas o que tem a ver o prefeito e o vice levar o Beto Lar... Essa fotinha aqui que vocês estão vendo aqui, olha lá. Conseguiu colocar aí? Vamos lá. Eu peguei no Facebook, tá? Que o nosso site ainda está em... Demora um pouquinho. Tá certo. Tá ali o prefeito, o Beto Lar, o governador Tarcísio e o vice-prefeito Odir Demarque. E com essa desculpa que eles foram lá... eu falo desculpa. Vocês vão me entender. Vamos voltar aqui para a tela normal. Tá na tela lá. Pode deixar. Eu vou voltar aqui para a tela normal. Então. Por falar, eu falo que é desculpa, com desculpa de asfalto, porque quando você vai, eu vou dar um exemplo, trazer para a iniciativa privada. Eu sou empresário, eu sou microempresário, mas quando eu vou para uma reunião com alguma empresa, algum cliente, ou seja, algum fornecedor, eu vou só com pessoas ligadas à minha empresa. Sim. Se for com alguém, vai alguém ligado à minha empresa. Sim. E no caso ali, era o prefeito e o vice. Aí, para mim, Jorge Ramos, essa visita que eu acho, como o Tiosso disse, nada contra o Beto Lar, nada contra a Festa do Peão, porque ela acaba distribuindo receita... o pessoal gasta. Eu não gosto da Festa do Peão mesmo, não gosto mesmo. Mas quem gosta vai lá, gasta, se diverte, assiste shows e os comerciantes acabam arrecadando tudo. É muito interessante isso. Eu não sou contra, não. Né? Mas por que eu tenho que levar um presidente de uma Festa do Peão para levar um convite? Mas não está invertida essa ordem? Eu fui levar um convite ao governador, por isso eu trouxe o Beto Lar, e para não ficar feio, não pegar mal, eu estou aqui pedindo um dinheiro para asfalto, que depois eu vou mandar ofício. E nem levei o ofício. Levou para convidar o governador, né? Porque então, o governador veio. O prefeito Chico Sardelli, não engana meu povo, não. Para de subestimar. Vocês não são essas coisas. Isso é o jeito velho de fazer política. É o jeito velho de fazer política. Não aprenderam ainda estão brincando de ser prefeito, ainda estão brincando. As coisas é muito mais claras e transparentes. As pessoas pensam, a população pensa. Então, quando eu vi essa notícia, eu coloquei no site, inclusive, eu não sabia se ria ou se ficava irritado. Porque é muita palhaçada. Vem com essa desculpinha, vai lá, leva o Beto Lar para entregar um convite em mãos do governador. E depois vem com essa conversinha. Não, eu fui lá para ver negócio de asfalto, depois eu vou mandar os ofícios.
Prefeito, para de enganar o meu povo, prefeito. Eu acho que assim, não é nem enganar o povo. Não, isso é enganar. A matéria, isso é mau caratismo. a matéria é enganar, mas é uma coisa É mau desnecessária. caratismo, Que é por causa de uma briguinha, alguma disputa política. Exato, porque tem um outro candidato que falou vai que ser trouxe, candidato a que ia convidar. Exato. Mas é isso aí. A matéria foi uma atrás da outra. Isso, mas para mim é mau caratismo. É mau caratismo porque tá enganando. Vai lá, fala, eu trouxe aqui, porque é uma festa importante, reconhecida no Brasil e no mundo, em alguns lugares do mundo. No Texas. Sim. No Texas é conhecida a festa do peão de Americana, muito bem conhecida, inclusive, viu, tio? Está reconhecido no mundo. Não tem nada, não tem problema nenhum. Olha, eu trouxe aqui o presidente uma das maiores festas, da festa do peão do Brasil, que festa de peão não tem mais nada, que hoje é shows, não é? Eu trouxe aqui para te trazer um convite, governador. Isso é mau caratismo, viu, tio? Perdão, mas para mim, Jorge Ramos, eu não consigo enxergar como mau caratismo. Vai vendo, fica aí na disputa política fazendo esses papelão, porque para mim isso aí é papelão. Agora, Jorge, vamos lá. Você quer falar do Marcelo Crivella, que teve um mandato cassado pela Justiça Eleitoral por abuso de poder, ou a gente passa? Não, vamos passar do Crivella, porque isso a gente sabe que esse pessoal da Igreja Universal é meio complicado. Então, vamos falar aqui de algo que vai ainda afetar aqui ainda mais um pouquinho, mas já está para a reta final. Deus, mas né? Eu quero falar de outra coisa que você passou. Vamos falar. Aqui, vamos falar. Então, vamos se atentar aqui em Americana e depois essa matéria a gente já joga aí. Olha, gente, no dia 29 de maio, que é segunda-feira agora, passada, antes de ontem, a remodelação viária em andamento na entrada da cidade de Americana está avançando para a nova fase. Então, assim, hoje já avançou, né? O objetivo é realizar os trabalhos necessários de implementação para a modificação do tráfego. Então, atenção para quem é de Americana, para quem está vindo para Americana, nos acompanha, toma muito cuidado, porque está tendo ali uma reformulação. Tá ficando muito bonito, muito bem feito, né, Jorge? Tá, tios, eu acho que o fluxo ali agora vai começar a parar de travar, não vai, não? Não. Não? Você mora ali do lado. Eu moro ali. Eu moro ali a 500 metros, tios. Eu moro a 500 metros e não vai travar. Vai travar porque, assim, a obra tá bonita, tá bom? Tem tudo para ser legal. Tem tudo para ser legal. Mas nós temos um problema sério que nós precisamos de um engenheiro de tráfego que nós não temos em Americana. As obras aqui são, precisa tal coisa, vai lá e faz. Nós não temos aqui em Americana, nunca tivemos, tá? Uma pessoa que conheça de engenharia de tráfego. Essas obras vai ficar bonito, vai ficar legal. A cidade, eu acho que merece essa entrada moderna, um pouco moderna, atualizada. Vai valorizar, inclusive a região Minha Casa vai valorizar um pouquinho também, viu, tio? Sim. Vai sim, ficou bacana, ficou legal, porque ficou mais uma beleza estética. Vai diminuir um pouquinho o problema de trânsito que tem ali nos horários de pico, né, por conta da faculdade, aquele negócio. Sim, vão ser instalados semáforos em outros já estão pontos. Piscando, já está tudo piscando hoje, está horrível ali para andar ali, viu, tio? Tudo piscando, está um perigo, inclusive. Mas faz parte e é preciso ser feito. Da evolução, Eu posso falar assim, mas você só critica? Não, eu acho bacana, eu acho legal. Eu critico porque gastou uma fortuna ali desnecessariamente. Desnecessariamente. Poderia gastar muito menos, resolver o problema de tráfego. Aí eu dou a solução, viu, prefeito? Quem estiver vendo aí, o secretário aí de planejamento de obras, aí, de serviços urbanos, né, de trânsito aí. Você sabe a receita. Eu tenho a receita, não estou falando. Liga pro Jorge. Eu tenho a receita, só que agora não adianta, já gastou. Já gastou, já caiu, o dinheiro já foi empenhado, foi uma emenda parlamentar de um ex-deputado aí, né? Graças a Deus é esse, né, que está ali. Sim. Então, tios, já foi, já gastou. Mas creio que não vai resolver como deveria. Né? A solução que resolveria ali é muito mais simples. Era muito mais simples, com um gasto muito menor. Mas está aí, está feito, já que foi feito assim, está aí, bacana, vai ficar bonito. Se tiver fluidez, se tiver segurança para quem está trafegando e ficar uma estrutura boa, né, equivalente. Mas vai melhorar um pouco, mas não vai resolver, porque ainda continua alguns gargalos, que os gargalos principais... Faltou um engenheiro de tráfego aqui para enxergar esses gargalos principais. Quem sabe ainda dá tempo de ajustar, né? Já que não tem engenheiro, liga para mim que eu arrumo para você. Vamos lá, então. É só o que faltava, né? Que o que mais tem é engenheiro de obra pronta, né? Engenheiro de obra pronta, assim, ó. Tem um monte. Agora, Jorge, a gente tem que comemorar essa semana,
porque a cidade de Americana se libertou dos carros intimidadores da área azul. É isso mesmo, Jorge? Já aconteceu? Já não, efetivou? Eles estão andando ainda. Estão andando ainda. Estão andando ainda, porque isso eles vão começar a fazer Vou até colocar uma fotinho desse carro aqui. Esse carro aqui. Não consigo colocar? O prefeito Chico Sardelli divulgou uma série de mudanças que serão implementadas no sistema de estacionamento rotativo da cidade de Americana. As alterações incluem aí o fim da fiscalização por câmeras instaladas em carros, uma redução de 40% no número de vagas cobradas, novas opções de compra de ticket e também estabilização das tarifas pelos próximos 2 anos. Essas mudanças foram resultados de um alinhamento entre a Prefeitura e a empresa Estapar, responsável pelo serviço, e também a Associação Comercial e Industrial de Americana, que vem reclamando muito que o movimento já vem sendo prejudicado na região central, e esses carrinhos, que parece o Big Brother, que particularmente eu odeio, e sempre deixei isso muito claro. Inclusive, foi uma briga minha lá atrás, você lembra dessa briga? Eu ia falar, aliás, eu vou falar no meu comentário. Quando isso saiu, Jorge, já a primeira coisa foi, quando eu topei com esse carro na rua, eu falei, isso não é legal, isso é intimidador, isso é algo que você repele as pessoas de frequentar aquele lugar, que ninguém gosta de ser monitorado como está sendo feito através desse carro. Agora, por que motivo... qual motivo gerou, né, com que o prefeito tomasse uma posição, porque até então nunca ninguém mexeu com a Estapar, nunca ninguém se opôs a nada? Qual foi o motivo e o que está acontecendo na real, Jorge? Bom, muito bem. Na verdade é assim, Tiosso, veio uma pressão. Realmente, o Tiosso estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele era responsável de desenvolvimento econômico, e isso, quando veio a Estapar, ele estava exatamente naquele momento. Eu ia até lembrar disso. Sim. E uma das brigas da saída dele do desenvolvimento econômico foi que não aceitavam que houvesse uma mudança em relação a isso, exatamente a isso aqui. Né? E eu estava apoiando os comerciantes, inclusive fizemos faixas, placas, adesivos, né, contra esse absurdo todo. Em apoio aos comerciantes. Exato. Isso passou muito tempo. Só que agora... houve uma pressão muito grande de alguns vereadores também, porque naquele momento você estava só. Ninguém contestou. Sozinho, não tinha apoio de ninguém. Né? Ninguém contestou, era só você. Só você contra a Estapar, o prefeito, o secretariado e os outros vereadores. Não é? Contra a máquina. Contra a máquina, né? É lógico que eu ia... Era natural que ia sucumbir. Já sabia. Isso era uma coisa natural. E aí, Tiosso, hoje houve uma pressão muito grande e o centro, o centro, e nós temos aí também que tem uma participação de alguns vereadores que pegaram mais pesado. Sim. Foi o Thiago Martins, que pegou muito pesado, e um outro vereador que não pegou pesado, mas trabalhou nos bastidores por conta, para favorecer. Aí eu falo, gente, esse povo acha que engana alguém. Eu fico pensando, mas gente, é que eu odeio que engane a população, engane meu povo. Para favorecer a CIA. Teve um vereador que é muito ligado à CIA, que tentou, entendeu? Então, essa coisa bonita, maravilhosa, esse show pirotécnico, nós estamos livres do carrinho, do carrinho que só falta metralhadora, não nem para esse campo, parece que é metralhadora. Eu tenho vontade de tacar pedra no carro. Vai diminuir o número Isso era para ter feito lá atrás. Mas aí, para favorecimento, porque esse vereador ou favorece a administração de alguma forma, aquela moedinha de troca. Eu favoreço a CIA, sim, a CIA vai ficar feliz, vai ficar contente, vai querer tomar a titularidade disso, né, para os comerciantes, e fica todo mundo bem. Então, o motivo é nobre, é bacana, legal. Ótimo, perfeito, ótimo. Era o que a gente queria lá atrás. Mas a forma que foi feito... que eu fico muito pé da vida, Tiosso, que enganando o meu povo, Tiosso. Para de enganar, meu povo pensa, meu povo enxerga as coisas, eles não são tão... Não subestime a população. Para de enganar. E esse vereador conseguiu aí por baixo, né, de outras formas, pela amizade e tudo, conseguiu essa pressão com que o prefeito chamasse o pessoal da Estapar, vamos rever isso aqui? Mas foi uma pressão do Thiago Martins, e essa que não foi pressão, foi pedido para favorecer a CIA, que é a Associação Comercial e Industrial de Americana. Sim.
Não foi favorecer o comerciante, não foi para favorecer, não. O pensamento principal, para mim, tá? Eu vou deixar isso bem claro. O pensamento principal foi para isso, foi para favorecer outras pessoas. E aí, em consequência, a população acaba se beneficiando. Mas o que eu fico pé da vida é isso. Engana meu povo, para quê? Joga limpo, transparente. Vamos parar de fazer a velha política. Mas isso parece que é difícil para eles não conseguem entender. Eita, Vai vendo, Brasil! Vai vendo, Brasil! Jorge Ramos, chegamos ao fim aqui de mais um Vai Vendo Brasil. Já são 8 horas da noite desse dia 31, último dia do mês de maio. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Mês de maio, né? É no mês de maio. Das noivas, né? É isso aí. Jorge. Mês que vem tem um monte de feriado, né? Mês que vem tem, agora começam as festas juninas. Agora o prefeito vai ficar feliz. Agora o prefeito americano adora uma festa junina. Desfile de política é uma maravilha, né? Não, e o nosso prefeito... Ele gosta de verdade. Não, o Chico gosta. De verdade. Ele frequenta todas há muitos anos. Ele vai, frequenta todas, independente de ser eleição, não ser eleição. Não, ele gosta. Ele vai. E o Odir parece que gosta muito também. O Odir também. Gosta muito também. Então, aqui você vai ver o prefeito muitas vezes. Se tiver algum pedido, alguma solicitação, aproveita que ele vai estar em todas as festas juninas aqui da região, viu, tio? Eita, nós, vamos que vamos, Jorge. É isso aí, olha, gente, chegamos ao fim aqui do nosso Vai Vendo Brasil de hoje. Você que nos acompanha aqui toda quarta-feira, tá convidado a acompanhar a gente diariamente através das nossas mídias sociais. Eu vou passar aqui o nosso YouTube, que é o Vai Vendo Brasil. Você pode, através do YouTube, né, através da nossa página, que é o Vai Vendo Brasil SP News no YouTube. E você também pode acompanhar a gente através do nosso Facebook, diárias, matérias que sobem no site, sobe também ali no YouTube, que é o Vai Vendo Brasil SP News. E também para você nos acompanhar ali no Instagram, Vai Vendo Brasil SP no Instagram. E o nosso site, vaivenobrasil.com.br, que hoje está em manutenção, porque vem novidade por aí. Tio. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Will Magri. Aqui. Ô, Will. Muito obrigado aí, viu? Tio, vamos ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais. Semana que vem tem muito mais. Você já fez o merchan do Vai Vendo Brasil? Já fiz. Já fez da nossa água. Água Platina. A nossa água Platina. Tomamos tudo. Tomamos tudo ali, mas tem mais ali. Tem mais. Da SOS Dente. SOS Dente. WTI Seguros. E tá chegando gente nova. Tá chegando mais gente nova por aí. A partir da semana que vem já teremos mais um patrocinador. E é isso aí, gente. Precisou de tratamento odontológico? SOS Dente. Precisou de seguro para sua casa, para você, para sua saúde? Não é mesmo? E aí para o seu veículo, WTI Brasil Seguros, pensou em água de qualidade? Platina, água Platina, essa água vale a pena você tomar, você está tomando qualidade. Não é isso mesmo, Jorge? E a partir da semana que vem aí mais um patrocinador trazendo saúde para você, hein? Para você ficar antenado na sua saúde. Vamos ficando por aqui? Vamos. Tiosso, muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Senhores da minha audiência querida, meu povo maravilhoso, que eu brigo muito por vocês, que eu não admito que os engane. Muito obrigado. Semana que vem tem muito mais, se Deus quiser, ele há de querer. Um beijo enorme.